Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre discipulado pessoal e trazer, começando com uma fundamentação bíblica, e a gente vai tentar ser breve nessa fundamentação, até porque ela inclui algumas doutrinas que nós já aprendemos ao longo dessa série de estudos desde o retiro. Desculpe, eu começo revisitando alguns textos, um deles que é esse de Efésios 4, de 7 a 16, depois Colossenses 1, 28 e 29, que a gente vai ler ao longo da exposição, e Colossenses 3, 16. Como é que nós discipulamos, né? Como discipular pessoas? É sobre isso que eu quero nesta noite falar. Então, eu quero começar com fundamentos bíblicos, né, do discipulado pessoal. O primeiro deles é Mateus 28, de 18 a 20, só para nós lembrarmos, é aquele trecho em que Jesus diz aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, discipulai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Efésios 4, 7 a 16 foi o texto que lemos, e eu mencionei também Colossenses 1, 27 a 29 e Colossenses 3, 16. E disso nós gostaríamos de extrair alguns princípios. Primeiro, nós já temos aprendido, e é bom lembrar que fazer discípulos é a nossa grande comissão, e é um dever de todo crente. Isso já ficou claro, eu espero que tenha ficado claro para os irmãos, sobretudo baseado em Mateus 28, de 18 a 20. Segundo, nesse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 7, eu quero que você observe de novo esse texto. Nós temos o ensino de que o Cristo exaltado, ele concede como dádivas à sua igreja pessoas separadas e capacitadas para equipar os santos. Fica muito claro porque ele fala que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí ele fala que Jesus desceu às regiões inferiores da terra, mas aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas para encher, acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Cristo foi exaltado, entronizado, e ele derramou o seu espírito, mas quando ele foi entronizado, ele também levou cativo o cativeiro. E aqui o que Paulo faz é uma citação do Salmo 68, verso 18, que descreve Javé como um Deus guerreiro, que estando à frente do seu povo, vence a guerra pelo seu povo, peleja pelo seu povo, vence a guerra e toma os despojos. E como um guerreiro, naquela época era comum o guerreiro tomar os despojos de guerra, tomar por dádivas as riquezas e também parte da nobreza que serviria à sua corte como escrava, como aconteceu com Daniel, né, e os seus amigos, como aconteceu com Neemias. Então ele pegava parte das dádivas que ele havia tomado como despojo e ele doava essas dádivas para a sua nação, para o seu país. Então, no contexto do Salmo 68, 18, a nossa tradução, que vem do texto chamado Massorete, que é o hebraico, tem assim: subiste às alturas, tomaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas. Então, no texto de Salmo 68, o Javé, como general, ele recebe os homens por dádiva. Paulo faz uma leitura diferente, dizendo: tu concedeste dádivas aos homens. Não há contradição, porque são, na verdade, dois movimentos do mesmo costume. O general primeiro recebia as dádivas, os despojos da sua vitória, e depois, num segundo momento, ele doava para a sua nação parte desses despojos. Então, ele usa essa figura para dizer, para aplicar a obra de Cristo. Cristo, quando ele subiu às alturas, quando ele ressuscitou, ele tomou cativo o cativeiro, ele amarrou a Satanás e ele tomou como despojos da guerra aqueles que estavam escravizados pelo pecado e libertou esses escravos e concedeu
dessas pessoas para a igreja, como dádiva. Ele dá os despojos para a igreja. E Paulo especificamente cita 4 ministérios, que são os ministérios ligados à fundação da igreja. Ele fala, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele não cita outros dons, e na verdade ele não está nem citando o dom espiritual, mas as pessoas são esses dons, são essas dádivas. Os apóstolos e os profetas foram aqueles que nos deram fundamento. Aqui mesmo em Efésios, no capítulo 2, Paulo havia dito no verso 20, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular. Então, ele está dizendo que os apóstolos e profetas, eles foram dádivas do Senhor, e eles nos deram o fundamento, e nós ainda usufruímos dessas dádivas quando nós lemos e meditamos nas Escrituras, que eles nos deixaram. Depois ele fala de evangelistas, que são aqueles que nos pregaram o evangelho, que plantam a igreja, que implantam igrejas em vários locais, e os pastores e mestres, que são aqueles que regam a igreja, aqueles que cuidam da igreja. E todos esses, ele diz, ele nos deu para equipar os santos. E ele deu para quê? Para que cada santo execute o seu serviço, a sua diaconia, conforme o dom da graça que recebeu de Cristo. É como ele começa, na verdade, o parágrafo. Ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Cristo nos deu, nos capacitou. E ele nos deu de presente os apóstolos e profetas, que estão nas Escrituras, os evangelistas, os pastores e os mestres, para nos aperfeiçoar, nos equipar, nos preparar para o nosso serviço. E qual é o serviço? É o serviço da edificação do corpo de Cristo. Então, continuando esse fundamento, a edificação, ela vai ocorrer, portanto, no contexto da comunidade, não isoladamente. Veja, eu sou salvo, resgatado, e eu sou inserido numa comunidade para servi-la, para edificá-la. Nenhum membro, portanto, é independente. Nenhum membro também é inútil. Cada membro desempenha um serviço, que é a palavra diaconia, na edificação do corpo de Cristo. Ele fala isso dos versos 12 a 15, certo? Então, esse é o ponto. Cada membro tem essa função para o desempenho do seu serviço. Qual é o serviço geral? Edificação do corpo de Cristo. Você é crente, você tem um papel na edificação do corpo de Cristo. E em que consiste essa edificação? De levar todos à unidade da fé, ou seja, ao mesmo corpo de crença, a mesma profissão de fé ou confissão de fé, a unidade do conhecimento do Filho de Deus. Então aqui tem a maturidade doutrinária, a segurança doutrinária, e de outro lado o caráter piedoso, que é a medida da estatura da plenitude de Cristo. E qual é a prova, a evidência dessa maturidade? É que a gente não fica mais como menino, a gente não se deixa mais levar por todo o vento de doutrina, como ele fala no verso 14. Mas antes nós vamos seguir a verdade em amor, crescendo no cabeça que é Cristo. E aí vem então o seguinte raciocínio. Primeiro, se os alvos da edificação são, como ele diz aqui no verso 13, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o caráter de Cristo e a estabilidade espiritual, e se cada membro, ou seja, se a edificação consiste nisso, e se cada membro é responsável pelo crescimento do corpo, todo membro é responsável pela tarefa de fazer discípulos. Todo membro é responsável por ajudar o outro a chegar a essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A chegar a esse conhecimento do Filho de Deus, a chegar a essa maturidade que não se deixa mais levar por ventos de doutrinas. Todos nós estamos empenhados. Então, a edificação aqui não é assim, um varre, o outro cozinha. Não é isso. A edificação no contexto de Efésios 4, 7 a 16 é que todos cheguem ao mais profundo e pleno conhecimento de Jesus. Cada um de nós é responsável por ajudar o outro. Então, a edificação, ela começa com a palavra e os sacramentos no contexto do culto. Por isso o culto é importante.
E é nesse contexto que os santos são equipados, mas ela irradia para os contextos informais através do seu serviço. E o discipulado, meus irmãos, ele vai exatamente se dar nesses contextos informais. Este é o ponto. Ela começa no culto, ela está centrada no culto, na palavra, nos sacramentos, na comunhão, mas ela irradia para os contextos informais através do serviço, certo? Então, tendo colocado os fundamentos, agora vamos para a questão prática. Primeiro, um conceito. Mas o que significa discipular? Vamos lá. Tempestade de ideias. Vamos falar. O que significa discipular? Não tenha medo. Levar outras pessoas a seguir a Jesus. Quem mais? Levar pessoas a conhecer Cristo. Quem mais? Mostrar o Evangelho. Vamos lá? Dispor o seu tempo em amor ao próximo. O que mais? Vamos lá? Doutrinar uma pessoa. Fazer isso por amor a Cristo e ao próximo. Então, basicamente, vocês falaram tudo, inclusive a primeira definição, né? Bom, a gente sabe que discipulado é o processo de seguir a Jesus, né? O discípulo é um seguidor, é um aluno, e naquele contexto da cultura de Jesus, o aluno convivia com o mestre e seguia o mestre por onde o mestre ia. Então, se discipulado é o processo de seguir a Jesus, discipulado é ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Como? Aí vem um ponto. Exercendo de modo intencional uma boa influência espiritual sobre elas, a fim de encorajá-las a refletir progressivamente o caráter de Cristo. Aqui está uma definição simples, um pouquinho mais elaborada. Discipular é ajudar pessoas a seguir Jesus. Mas também como é que se ajuda? Exercendo uma influência, uma boa influência sobre elas, só que de maneira intencional, de modo a encorajá-las a refletir progressivamente o caráter de Cristo, certo? Portanto, o processo de discipulado, ele vai começar após a conversão e dura toda a vida. A rigor, nós chamamos de discipulado aquele momento que começa com a conversão. Então, veja, você vai evangelizar e se a pessoa se converte, você vai discipular, certo? Então, o discipulado ele é feito com o crente, porque Jesus diz como que nós fazemos discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho. Então, primeiro ele é inserido, né? Na época dos apóstolos, o batismo ocorria no ato da conversão, né? A gente agora tem uma outra ordem, a gente discipula primeiro, e aí depois vem o batismo, né? De qualquer maneira, a questão é, após a conversão, então você começa o processo de discipulado. Mas o marco zero do discipulado é a pregação do Evangelho. Porém, você pode também discipular uma pessoa que você já conhece, convertida, porém nova convertida, que pode ser levada à maturidade. A questão é que o discipulado dura toda a vida. Eu e você estamos no processo de discipulado. Todos somos seguidores de Jesus. E nesse processo nós podemos ajudar uns aos outros em alguma área. Certo? Então, é isto que significa discipular. Tá? Muito bem. Para a gente entender um pouco, vamos considerar esse conceito em palavras, né? Palavras-chave. Primeiro, discipulado é influência. Discipulado é influência. Um ponto importante é que todos, inevitavelmente, irmãos, nós influenciamos e somos influenciados. Ou a gente exerce boa influência ou má influência. Ninguém passa pela vida de ninguém sem deixar marcas. Em 1 Tessalonicenses 1, eu peço que você abra lá, nós temos um exemplo de boa influência. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Aqui uma igreja recebe influência do ministério de Paulo e seus companheiros de jugo e torna-se influência para outras igrejas. Ele diz assim:
Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Então, eles receberam a palavra de Paulo e eles passaram a imitar o exemplo de Paulo e dos seus companheiros. Porém, essa cadeia de imitação não terminou neles. Ele diz, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e de como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Primeiro, eles veem a repercussão que a nossa presença teve entre vocês, e o que vocês se tornaram teve repercussão lá também nas outras igrejas. Isso é uma boa influência. Mas existem as más influências também. Em 1 Coríntios 5, verso 6, Paulo está falando daquele pecado de imoralidade, que o homem se deitava com a mulher do próprio pai. E ele exorta que expulsem um sujeito, que o disciplinem. E na sua argumentação ele usa a figura do fermento. Ele diz, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então ele está falando aí de influência, e de má influência. Ele está falando do pecado é como fermento, que contamina toda a massa, que incha a massa. Lança fora o velho fermento. E em 1 Coríntios 15, 33, ele cita um ditado. Na verdade, ele cita um ditado. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Dependendo de com quem você anda e que tipo de conversa você mantém com essa pessoa, ou você influencia ou é influenciado, ou as duas coisas. E às vezes a influência pode ser ruim, pode corromper o costume. Então, todos inevitavelmente influenciamos, todos somos influenciados. Agora, a influência pode ser boa ou ruim. O autor diz aqui, do livro Discipulado, né? Nós temos estudado aí as sociedades. As pessoas à sua volta o influenciarão para o bem e para o mal. Presta atenção, crente. Você sofre influência de pessoas à sua volta, para o bem ou para o mal. Mas você também afeta as pessoas à sua volta, para o bem e para o mal. Mesmo quando você não está consciente, mesmo quando você não está apercebido, você está influenciando e sendo influenciado. E ele cita um exemplo muito interessante. Ele diz, um pai ausente, veja, um pai ausente influencia seus filhos, mesmo que não faça parte da vida deles. Nenhum de nós é uma ilha. Então, qual é a questão? A questão não é se você vai influenciar, e nem se você vai ser influenciado, mas como você usa a sua influência. Que tipo de influência você exerce sobre as pessoas que estão próximas de você? Que tipo de influência, crente, você exerce aqui na igreja? Presta atenção, não importa em que estágio da vida e do crescimento você está, você é influenciado e você influencia alguém aqui na igreja e fora. Que tipo de influência você está sendo? Você já parou para pensar nisso? Nós precisamos pensar. Então, discipulado é influência. Discipulado também é paternidade ou maternidade espiritual. A gente tratou disso quando a gente falou de treinamento. Então, eu vou aplicar aqui os princípios que a gente falou sobre treinamento lá. Então, de certa maneira, nesse ponto aqui é uma revisão. Como a paternidade, ele começa, por exemplo, ele pode começar com você dando a luz, né? Você evangeliza, o Espírito Santo produz um novo nascimento. Paulo descreve esse trabalho como um trabalho de parto mesmo. Lá em Gálatas, eu peço que você abra lá, por favor. Gálatas, capítulo 4. Você deve lembrar que Paulo está combatendo aí a heresia do judaísmo, dos judaizantes,
que estavam pregando que, além de se batizar, eles tinham que se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés, etc. Se abster de certas carnes. E Paulo tem que combater essa heresia. E olha o que ele diz, olha a exclamação dele, verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele está se descrevendo aí como uma grávida, né? Eu estou tendo outras dores para formar vocês, formar Cristo em vocês. Então é como paternidade e maternidade espiritual. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele o chama de filho, né? Mas ele fala também em Filemão, abre Filemão, ele escreve para Filemão para interceder pelo seu filho Onésimo, seu filho na fé. Filemão capítulo 1, só tem um capítulo na verdade. Versículo 8 em diante. Pois bem, ainda que eu sinta plena... ele chama Filemão de seu colaborador, no verso 1, e ele diz, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-me em favor de meu filho Onésimo. Meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, discipulado é paternidade espiritual. Então, veja, meu filho Onésimo. Então, envolve um relacionamento pessoal, íntimo e de longa duração. Presta atenção nisso. Relacionamento pessoal e íntimo. Como é o pai com o filho. O pai se relaciona com o filho de maneira próxima. E é muito tempo até o filho casar, sair de casa, alcançar a maioridade, né? Então, como paternidade, inclui transmitir conhecimento, sabedoria, mas também instrução prática. O pai não só instrui na prática, mas ele forma o caráter do filho. Ele forma não somente crenças e habilidades, mas também o caráter. Não é isso que o pai faz com o filho? O pai forma o caráter do filho, ele ensina valores, ele ensina um estilo de vida. Neste sentido, como paternidade e maternidade espiritual, consiste em ser um modelo, de modo que o relacionamento incite a quê? Imitação. O que é imitação? Então, o pai vê o filho fazer, o filho vê o pai fazer e faz igual. Não é isso que os nossos filhos fazem? Então veja, isto é discipulado. Por isso que tem que ter convivência, certo? Convivência. Então, preste bem atenção. Relacionamento e imitação são elementos essenciais do discipulado. Como é que o outro vai imitar você? Ele tem que conviver com você, certo? Vocês têm que ter momentos juntos, onde ele possa lhe observar até nas suas ações e reações involuntárias, impensadas, que ele vai lhe imitar, certo? Então, quer saibamos, quer não, quer gostemos, quer não, eu e você somos exemplos para aqueles a quem ensinamos e treinamos. Em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 16, 1 Timóteo 4,16, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Continua nesses deveres, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo não está falando que Timóteo tem em si o poder de salvar os seus ouvintes, mas como instrumento. Ele vivendo aquilo, os seus ouvintes vão observar. Observe que no verso 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento. O que é o padrão? É o modelo. No amor, na fé, na pureza. Então, a cadeia de imitação inicia-se em Cristo. E aí eu vou só citar de memória, né? Marcos 10, 44, 45. Jesus está falando que aquele que quiser ser o maior tem que servir os outros. E ele diz: assim como o próprio Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em João 13, de 12 a 17, é aquele texto que Jesus lava os pés aos discípulos. E depois que ele lava os pés aos discípulos, ele diz: vocês dizem que eu sou o Senhor. E vocês fazem bem, porque eu sou. Se eu que sou o Senhor lavei os pés a vocês, vocês têm que lavar os pés uns aos outros. Ou seja, vocês têm que me imitar. Em João 15, 12, ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele se coloca como exemplo. E aí em 2 Timóteo, todas essas passagens, elas vão exatamente falar de imitar, de imitação. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Senhor, irmãos, observem o modelo que vocês têm em nós. Sejam imitadores nossos e do Senhor. Esse princípio da imitação é importante. Mas para haver imitação, eu preciso me relacionar. Eu preciso estar junto. Como é que o outro vai imitar se ele não me vir fazendo as coisas, né? Não vir as minhas atitudes. Ok? Aí então nós chegamos no discipulado, nos pontos gerais de como você influencia, né? Primeiro, você pode exercer influência, primeiro por meio da influência do Evangelho ensinado e vivido na sua vida. A primeira influência, principal influência, da qual decorre as outras para ser uma boa influência, é o Evangelho. Então você tem que viver à luz do Evangelho e pregar o genuíno Evangelho das Escrituras. Certo? Então, esse é o meio. Por isso que você tem que conhecer o Evangelho e saber aplicar o Evangelho ao dia a dia. Em segundo lugar, você exerce influência por meio dos dons e talentos que Deus lhe concedeu. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui, sobre dons e talentos. Você pode, por exemplo, você sabe cozinhar bem? O que isso tem a ver com o Evangelho? O cozinhar em si, não tem nada a ver, mas você pode usar o cozinhar em si. Você pode, por exemplo, chamar aquele a quem quer discipular para comer na sua casa e preparar um prato especial que você sabe fazer. E você prepara esse prato e à roda da mesa você conversa sobre as coisas espirituais. Certo? Você pode usar até chamar a pessoa para vê-lo fazer ou vê-la fazer e tirar disso uma figura e uma parábola para a vida cristã. Este é o ponto. Jesus fazia isto. A gente assiste isso em filme. Quem aqui já assistiu Karate Kid? Desde a primeira versão, né? Vê o sujeito, põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco. Mas eu quero aprender karatê. E depois ele começa a ensinar, né? Como que ele faz. O primeiro lá era limpar, né? Limpar o chão, limpar o carro de um lado e de outro. Os grandes mestres de sabedoria fazem isso direto.
E nós precisamos aprender a fazer isto. Use seus dons e talentos. Existem muitas formas de você apresentar o mesmo evangelho. Você também pode influenciar, isso aqui é muito importante, não apenas por meio dos seus pontos fortes, mas também das suas fraquezas. Por quê? Porque às vezes é importante que aquele a quem você está discipulando, ele perceba que você é gente de carne e osso como ele. E ele veja você numa situação em que talvez, não é que você vai dar testemunho, mas você vai demonstrar que você tem limitações. Em 2 aos Coríntios 4, versos 6 e 7, Paulo diz, porque Deus, que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. E no verso 7 ele diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O evangelho está em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E também em 2 Coríntios 12, 9, é aquele texto que ele fala, de boa vontade eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Então é importante que você entenda, ter um comportamento intencional não quer dizer que você vai ser um super-homem, nem uma super-mulher. Talvez reconhecer as suas fraquezas e os seus pecados para o seu discípulo seja importante para ensiná-lo como lidar com o seu pecado. Então, como discipular? Chegamos a uma questão mais prática e eu quero tratar em forma de... Nós vamos fazer aqui, vamos massificar e na próxima semana nós vamos trazer um reforço desse estudo com uma pequena atividade, que é mais ou menos uma repetição, mas que a gente vai fazer de novo, tá? Então, como discipular? Primeiro, siga a Cristo. Você não pode discipular pessoas sem seguir a Cristo. Parece tão óbvio, né? E o que isso significa? Desenvolva uma vida de piedade. Se você quer discipular, não é só, vou orar, não. Desenvolva uma vida pessoal de piedade, de compromisso com Cristo, com a sua palavra e sua igreja. Sua igreja. Eu não posso pretender discipular uma pessoa que ela tem um relacionamento comigo se eu não estou me relacionando com a igreja, porque eu também recebo influência do corpo de Cristo. Então você precisa, para que você discipule, desenvolver uma vida de piedade, compromisso com Cristo, sua palavra e sua igreja. Você fala, pastor, por isso que eu não discipulo, porque eu acho que eu não tenho um compromisso. Você não vai resolver um problema alimentando um pecado, ou não vai resolver um pecado alimentando outro. Então pare, se converta do seu mau caminho e procure desenvolver uma vida de piedade. Segundo, viva na dependência de Deus. Tenha uma vida diária de oração, de leitura da palavra. E veja, você deve fazer isso não apenas para suprir suas necessidades espirituais. A gente sempre pensa assim, é por isso que a gente ora mais quando a gente está na prova. A gente lê mais a Bíblia quando a gente está mais, está sendo mais provado, tentado, ou quando levou um grande tombo. Porque a gente, mesmo quando faz essas coisas, pensa muito na gente. Mas lembre-se que você é responsável por outros. Então, desenvolva uma vida de dependência de Deus, diária de oração, leitura da palavra, para que você esteja apto. Isso também é evidência de amor para com o outro, para com o próximo. Terceiro, cultive uma mentalidade bíblica. Isso significa que você precisa aprender a questionar e estudar o que a Bíblia fala sobre este e aquele assunto. Ou que princípios da palavra de Deus se aplicam a esse tipo de assunto. Você precisa desenvolver uma habilidade, uma sabedoria para raciocinar biblicamente, falar biblicamente. Então, desenvolva uma mentalidade bíblica. E quarto, dentro desse primeiro ponto, zele por uma conduta coerente com a sua fé. Você tem que viver o que você prega. Se você prega uma coisa e você ensina para alguma pessoa, fala bem de Jesus, sabe falar do Evangelho, mas sua vida nega tudo aquilo que você fala, isto é mau testemunho. Então zele por uma conduta
coerente com a sua fé. Zele isso, independente de você ter ou não um discípulo. Quando você tiver um discípulo, você vai estar cultivando essa coerência. Por quê? Porque o discípulo não só ouve e recebe instrução, mas ele também imita. E se você tiver um cristianismo incoerente, você pode influenciar outro a ter um cristianismo também incoerente. Certo? Segundo, tome a iniciativa. De que maneira? Vou falar de maneira bem prática. Primeiro, peça a direção de Deus na escolha do discípulo. Comece a colocar isso nas suas orações diárias. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, me direcione a pessoas a quem eu possa ajudar a te seguir. Senhor, tu conheces a minha vida, meu coração, tu sabes em que estágio eu estou do crescimento. Então, Senhor, me ajuda a escolher a pessoa que tu queres que eu influencie e estimule a seguir a Cristo. Você precisa orar especificamente, sistematicamente, insistentemente, até que o Senhor Deus te dê. Faça isso, irmão. Faça isto e você vai ver que Deus vai responder. Comece na sua igreja local. Às vezes a gente fica catando e chega a gente, irmãos, todo domingo tem visitantes na igreja. Eu diria nos últimos, desde que voltou a pandemia, já antes da pandemia já tinha, mas desde que voltou, não tem praticamente nenhum domingo que não tenha visitante na igreja. E alguns, e quase todo domingo tem visitante pela primeira vez. Então, veja, tem visitantes que são costumeiros, mas não são membros, certo? Tem visitantes de primeira vez, comece na igreja. Tem pessoas que já estão frequentando e precisam de acompanhamento, comece na igreja local. Mas não só isso, tem filhos de crentes em processo de crescimento. Tem sobrinhos e netos de crentes em processo de crescimento, precisando de ajuda. Comece na igreja. Comece quando você vem para o culto, venha com 2 objetivos em mente. O primeiro, adorar a Deus. Mas o segundo é encontrar discípulos. E é influenciar pessoas. Procure fazer isso. Terceiro, aproveite as oportunidades. Colossenses 4, versos 5 e 6 diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Por que responder? Porque quando você começa a ter um comportamento intencional, uma fala intencional, isso vai despertar perguntas. E você tem que estar preparado. Irmãos, quando nós temos esse procedimento consciente, mais cedo ou mais tarde alguém, talvez não a pessoa que você esperava, mas alguém vai te perguntar. E é hora de você apresentar. E aproveite, desenvolva também oportunidades, tem de 2 tipos. Tem aquelas oportunidades que batem a nossa porta, tem aquelas que criamos. Você também tem que criar oportunidades. Então, para isso, você tem que desenvolver o hábito de conduzir conversas sobre coisas espirituais. Você começa fazendo perguntas. Então, desenvolva esse hábito, não só para alguém que você quer discipular, mas entre os irmãos. Irmãos, é impressionante. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Quando você sai daquela porta para fora, o primeiro assunto que você fala com seu amigo é o futebol. Não é para você perguntar o quanto ficou no teu coração daquela palavra. Quando aquilo fica no teu coração, você quer falar daquilo. Você fica falando sobre aquilo. Ou de outra coisa, como política ou outra qualquer amenidade. Não é que é proibido falar dessas coisas, mas procure direcionar a sua conversa para que ela seja centralizada. Irmãos,
eu tive um exemplo, que eu aprendi com o exemplo. O seminarista que estava conosco aqui, que é nosso seminarista aqui, está estudando em Manaus, ele já tinha pedido para ter uma reunião comigo e a esposa. A minha esposa e eu, e ele e a esposa dele. E aí nós marcamos uma noite, eu preparei um lanche lá para eles. E eu achei muito interessante, depois nós fomos para a varanda. E a esposa dele dirigiu a conversa de maneira natural, de maneira informal, mas a gente percebia que era intencional, que tinha um propósito, e que tinha um propósito espiritual. Ela virou para minha esposa e falou: Élida, qual foi o seu maior desafio quando você chegou lá no campo, em Caracaraí? Quais foram as maiores dificuldades? E a gente ia respondendo, e ela ia fazendo perguntas, e era com propósito, queridos, ela queria aprender. Eu vi esse casal dizendo: nós estamos aqui para aprender. Você também é discípulo, faça isso também para aprender, não só quando você vai ensinar alguém, mas aproveite se você está perto de alguém com sabedoria, que tem mais experiência, faça essa pergunta. Eu desenvolvi esse exercício, estimulei os adolescentes a fazerem esse exercício, indo visitar a irmã Leide, que já é idosa, e preparei cerca de 10 perguntas para eles fazerem, na conversa ali, informalmente, mas fazerem. Como é que foi sua juventude? Como foi sua conversão a Jesus? E isto estimula, você vai ajudar a própria pessoa a pensar nas coisas espirituais. Quarto, não perca tempo com os que desprezam o evangelho. Mas você pode orar por eles. Tem gente que você vai começar e a pessoa fica resistindo. Não precisa você ficar insistindo muito tempo. Jesus diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos, nem dar o que é santo aos cães. Então, às vezes, a gente tem que saber, você tem que discipular alguém, você toma iniciativa, você toma iniciativa. Às vezes até a pessoa vai tomar iniciativa. Mas você percebeu que a barreira, coloque em stand-by, fica orando e parte para outra. É assim, certo? Isso não quer dizer que você desistiu exatamente da pessoa, mas você tem que respeitar o estado de prontidão, a própria atuação de Deus. Então, às vezes, a pessoa não quer. Ok, seja como você quer. Certo? Inicie e desenvolva uma amizade. Como é que eu tomo iniciativa? Você tem que iniciar e desenvolver uma amizade. Se oferecer para estar com a pessoa, convidar a pessoa para sair. Lembrando, né? Homens com homens, mulheres com mulheres. Ou você pode, o casal, de repente, se é um casal casado, sim, aí pode ser um outro homem, uma outra mulher. Se estiver com um casal, sem problema. Mas invista tempo na companhia da pessoa. Veja, é claro que uma das coisas que você precisa fazer é verificar também afinidades, algumas afinidades naturais. Mas, às vezes, a escolha pode ser até também pelo contrário. Você não tem afinidade nenhuma e pretende aprender. Mas não tem problema ser também. Você vê algumas coisas, por exemplo, você tem um interesse em comum, ter a mesma profissão, gosta de um determinado tipo de lazer. É uma boa oportunidade para você evangelizar a pessoa também. E se já é evangelizada, para você acompanhar. Certo? Vamos lá, já estamos encerrando. Na próxima semana nós vamos continuar. Respeite o estágio de crescimento. Respeite o estágio de crescimento. Para você saber o estágio do crescimento, nós falamos na semana passada, né? Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos revisar. E aí nós vamos falar dos estágios, nós vamos fazer um exercício. Como é que você vai saber o estágio que aquela pessoa está? Evangelismo, fazendo perguntas, evangelismo, pronto para receber o evangelho, acompanhamento, crescimento, em crise, crescimento firme, ou treinamento geral, treinamento específico. Quem veio semana passada sabe o que eu estou falando. Primeiro, faça perguntas. Você vai fazer perguntas. Pode ser perguntas teológicas, para saber que a pessoa conhece do Evangelho. Estou lembrando aqui da minha filha Ângela, quando ela estava no retiro, né?
ela foi trazida à igreja pela Milena. E a Milena fez amizade, se foi intencional ou não, se foi pura química ou não, não sei. Eu sei que a Milena quis, sem dúvida, falar de Cristo. E a Ângela já tinha um conhecimento do Evangelho rudimentar. E num dos retiros, o primeiro retiro, foi lá no sítio, esqueci lá o nome de um passarinho, arco-íris, não é nem passarinho nenhum. Sítio arco-íris, eu estava pensando em beija-flor, mas sítio arco-íris, de repente pegamos uma cadeira e sentei, e eu comecei a fazer perguntas, eu não sei se ela lembra, né? E eu perguntei, você tem certeza da sua salvação? Ela começou a falar da vida dela, disse, nem, mas por quê? Ah, porque eu frequento a igreja, eu faço isso, e eu comecei a mostrar alguns mandamentos. Mas você não faz isso? Você não disse que faz assim? Veja, você é uma pecadora, e agora? E aí a gente foi conversando. E foi tão natural e fluiu. Nem sempre vai acontecer isso, mas fluiu. E eu nunca esqueço, quando eu li 1 Timóteo 1,15, e eu falei, o que é que você está entendendo? Não sei se você lembra. Ela disse que Cristo morreu pelos meus pecados. Eu disse, você crê nisso? Sim, eu creio. E foi natural. Às vezes você lê 10 vezes e a pessoa não entende. Mas o Espírito de Deus quis que ela compreendesse naquele dia. Então veja, faça perguntas, ouça, observe. Às vezes, por exemplo, as falas involuntárias, as reações involuntárias, impensadas, normalmente elas revelam o que está no coração. Às vezes a pessoa fala certas coisas que mostram o que está no coração dela. Observe, tá? Para que você saiba de onde você vai começar, certo? Recentemente eu recebi uma pergunta de um irmão que, ao que parece, se converteu há algum tempo numa outra denominação. Ele falou, pastor, como é que eu sei quando eu realmente me converti? Porque tem tanta coisa nova que eu estou aprendendo hoje, que eu estou achando que não era o evangelho que eu queria. E eu coloquei algumas coisas para ele e falei, talvez não seja tão fácil você pensar agora. Aquela missionária que veio, né? Ela disse, depois de muitos anos é que eu identifiquei que o dia da minha conversão foi aquele dia lá, quando eu ouvi aquela palavra. Mas você precisa observar, ouvir, refletir e observar. Identifique o ponto de partida. Eu vou falar bem rapidamente, na próxima semana eu retomo, se Deus quiser. A partir das perguntas, identifique qual é o ponto de partida. Evangelismo, está fazendo perguntas, você vai só responder. Está no ponto de você apresentar o plano de salvação. Já se converteu, você precisa acompanhar. É uma pessoa que está em crescimento, mas precisa de ajuda, certo? Ou é uma pessoa que está pronta para ser treinada? Ah, pastor, mas eu não vou fazer. Calma, irmão. É para você ter esse alvo. Por isso que você tem que pensar desde já. Certo? Opa, troquei aqui as ordens. Escolha, na dependência de Deus, o tipo de ajuda a ser oferecida. Pode ser que a sua ajuda seja só oração. Orar com a pessoa. Pode ser que seja leitura. Ler juntos um livro ou um livro da Bíblia. Pode ser que você queira oferecer um estudo, seja ocasião propícia para um estudo. E pode ser aconselhamento. Ah, pastor, mas eu não sei aconselhar. Mas tem que aprender, crente. Instruí-vos e aconselhar mutuamente, é nosso dever. Colossenses 3,16, eu apontei como um dos textos, está lá. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente. Você tem que aprender a aconselhar. Estabeleça o período de ajuda e de acompanhamento. Dependendo do estágio, você vai fazer um acompanhamento por um tempo, né? Depois, vai deixar a pessoa caminhar com as próprias pernas, ver outro. E propõe um prazo. Veja, você propõe, mas quem vai estabelecer de fato é Deus. Então, às vezes, o prazo pode ser mais curto, mais longo, mas estabeleça um prazo. Eu vou acompanhar por tanto tempo e proponha esse prazo. Ok? Nós vamos encerrar aqui. Essa é a parte 1. E na próxima semana a gente começa, a partir do como discipular, fazendo revisões. Não vai ter mais o fundamento. E a gente vai concluir essa parte, tá? E, se o Senhor Deus permitir também, abrir para as perguntas.
Tu és bem-vindo aqui.